Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos na aula 2 da unidade de aprendizagem 06. Este, portanto, é o vídeo 2. Nós vamos trabalhar aqui grafos e análise de algoritmos, basicamente um pouco mais da teoria e também exercícios. Então, vamos lá? Bom, nós vamos ver na questão de grafos a definição de caminho. Um caminho de um vértice x a um vértice y, então você parte de um vértice até outro, você tem um caminho. É uma sequência de vértices, tá? Para cada vértice, do primeiro até o penúltimo, há uma aresta, ligando este vértice ao próximo da sequência. Então, nós temos, por exemplo, que V1, V2, V3 e V5, eles constituem um caminho. Você olhando essa figura central, você tem um caminho de V1 para V2, de V2 para V3, constituído por duas arestas, né? E de V3 para V5 também. E aí termina. Então, V1, V2, V3, V5 constitui um caminho. De V4 para V5 também há um caminho. E de V1 para V2 e para V3 também. V1 para V2 e V3 constitui um caminho com diversas arestas. Tudo bem? Então, o comprimento de um caminho é justamente o quê? O número de arestas que estão nele, né, que constituem este caminho. Então, o comprimento de V1, V2, V3 até V5, V1, uma aresta. De V1 para V2, uma aresta. De V2 para V3, duas arestas. De V3 para V5, três arestas. Então, o comprimento V1, V2, V3, V5 é igual a 3, que é exatamente o número de arestas. Vamos ver agora ciclo de um grafo. Um ciclo acontece quando, a partir de um determinado vértice, pudermos percorrer algum caminho que nos leve a esse mesmo vértice. Nós temos, por exemplo, na figura à direita, que nós temos um ciclo formado pelos vértices 4, 1, 2, 4. Forma um ciclo de tamanho 3, porque tem 3 arestas. A aresta do 4 para o 1, mais uma aresta do 1 para o 2 e mais uma aresta do 2 para o 4. Tamanho 3. Nós temos ainda o vértice 2, forma um ciclo de tamanho 1, que é o self loop. Ele sai do 2 e entra no próprio 2, formando um ciclo de tamanho 1. Em grafos não dirigidos, o ciclo deve conter pelo menos 3 arestas. Não tem como formar um ciclo com menos de 3 arestas, como a gente consegue num grafo direcionado, que é o caso do self-loop. Então, você tem no self-loop uma situação em que você tem um ciclo com menos de 3 arestas. Tá? Então, isso não ocorre nos grafos não dirigidos. Grafos cíclicos e acíclicos. Quando formam um ciclo, né, o grafo é chamado de cíclico. Quando não, ele é acíclico. Nesse grafo central, ele é acíclico, ou seja, ele não forma um ciclo. Ele não volta para o mesmo vértice de onde partiu. Já o da direita, A, B, C, depois volta para A. Então, ele é um grafo cíclico. Grafos podem ser também conexos e desconexos. É um conceito bastante simples, né? Um grafo não direcionado, ele é conexo ou conectado se cada par de vértices nele estiver conectado por um caminho. Então, esta é uma situação que não há partes separadas, né, entre vértices ou arestas. Então, nós temos a situação de um grafo conexo. Grafos desconexos não direcionados, também não há flechinhas nas arestas, né? Então, nós temos essa situação. Esse grafo é desconexo, porque há vértice sem aresta. Então, tem alguma coisa, alguma parte dele separada. Então, se há vértice sem aresta, é uma condição de um grafo não direcionado ser desconexo. Nós temos essa outra situação, né, em que nós não temos só um vértice, nós temos dois vértices e uma aresta separado. Então, há partes separadas? Sim. Então, ele é grafo desconexo.
Grafos fortemente conexos e direcionados. Esse tipo de situação é quando você sai de um vértice e consegue voltar nesse mesmo vértice. É como você sair da sua casa e ir para um lugar bastante longe e conseguir voltar por um outro caminho, né? Por outras arestas, e consegue voltar de novo para a sua casa. Essa situação é encontrada, por exemplo, em V1, V2, V3 e depois de volta para V1. Ou seja, de qualquer vértice você consegue, não só de V1, mas de V2, V3, V4 e V5, voltar para o seu próprio vértice de origem. Então, o V5, por exemplo, você pode ir por V4, de V5 até V4, de V4 até V2, de V2 até V3 e de V3 até V5. Então, esse tipo de grafo, ele é chamado de fortemente conexo. Tá? Se existir um caminho entre qualquer par de vértices no grafo, contém um caminho direto de U para V e um caminho direto de V para U para cada par de vértices UV. Então, não importa quantos vértices você tenha que percorrer, mas você consegue sair do seu vértice de origem e voltar para ele. Grafos conexos e direcionados. Essa situação é que ele não é fortemente conexo, ou seja, você não consegue, né? Ele é conexo, porque não tem partes separadas, mas você não consegue, saindo de uma casa, voltar para ela mesma. Então, você tem caminho de V1 para V2, de V2 para V3, mas não tem como voltar para V1. Um grafo dirigido ele é conexo, se possuir um caminho de U para V ou um caminho de V para U, mas você não consegue retornar à casa de origem. Os grafos também podem ser ponderados, ou seja, cada aresta ela tem um peso. Né? Caso em que possuem pesos associados às suas arestas, esses pesos podem representar custos, distâncias e etc. Bom, aqui está o exercício 1, em que a gente tem que estabelecer a representação algébrica do grafo G. Ele dizer quem são seus vértices e suas arestas. É simples, né? Os vértices são dado pelo número 1, tem esse rótulo, né? 1 é um vértice, 4 é outro vértice, 7 é outro vértice, 8 é outro vértice e 11 é o último vértice. Bom, quando a gente tem uma ponta de seta, né, partindo de um vértice indo para outro, nessa situação a gente tem um par ordenado, né, de vértice. Então a gente tem do 4 para o 1, então a gente tem o 4, 1. Depois a gente tem do 7 para o 8, então a gente tem o 7, 8, que é outro par ordenado. Depois do 7 para o 11, sempre o lado direito é onde aponta a seta, e o lado esquerdo é da onde a seta sai, da onde ela emerge. Né? Do 8 para o 1, então sai do 8 e vai para o 1, sai do 8 e vai para o 4, e sai do 11 e vai para o 8. Todos esses são os pares ordenados das arestas. Né? São a formação do conjunto de todas as arestas possíveis deste grafo. Bom, matriz de adjacência e lista de adjacência. Nós vamos finalizar a parte teórica com este tema, ok? Bom, nós temos um grafo aqui, né? Um gráfico conexo. Ele não é direcionado, ele é não direcionado. E nós temos aqui, neste caso, 6 vértices, quais sejam V1, V2, V5, V4, V6 e V3. V1, V2, V3, V4, V5, V6, portanto, 6 vértices e 8 arestas. Se a gente contar, de V1 para V2 forma uma aresta, de V2 para V4 forma outra aresta, e a gente vai contando, dá um total de 8 arestas. Bom, dessa forma, a gente pode construir a matriz e a lista, né, de adjacência. Bom, a gente viu que o V1 estava relacionado diretamente com o V2, o V1 também está relacionado com o V5 e o V1 está relacionado com o V6. V2, V5, V6. A gente está olhando isso do grafo, certo? Que o V1, observando o grafo à direita, a gente vê que V1 está relacionado com V2, o V1 está relacionado com V5 e o V1 está relacionado com V6. Portanto, o V1 não está relacionado com V4 nem V3. Só com V2, V5, V6. E os demais vértices também. V2 está relacionado com V1, V4 e V5. Se você olhar na figura,
o V2 está relacionado com V1, V4 e V5. Fazendo tudo isso, fazendo todas essas descrições, a gente consegue fazer a matriz, né, de adjacência e a lista de adjacência. Bom, vamos olhar o grafo novamente. Temos essa relação, né, em que cada vértice está relacionado com os demais vértices, né, e nós podemos construir uma matriz de adjacência, trabalhando em cima desse texto que está em cima à direita aí. Então, você tem que colocar todos os vértices numa coluna e numa linha. Numa coluna que seria esta coluna aqui, coluna vertical. Você escreve, são 6 vértices, V1, V2, V3, V4, V5, V6. E também escreve uma linha em que você tem V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ou seja, com isso você forma uma matriz, né? Agora, o V1 está relacionado com o V1? Não, porque não tem um self loop, né? Então a gente põe 0. O V1 está relacionado com o V2? Sim, do V1 tem uma linha, tem uma aresta que vai até V2. Então eu ponho o número 1. Então eu estou analisando esta primeira linha da matriz. Por isso que fica 0, 1, 0, 0, 1, 1. Porque o V1 está relacionado com o V2, como está na linha de texto lá em cima à direita, V1 está relacionado com o V2, diretamente relacionado. O V1 está relacionado com o V5, então também eu ponho o número 1, V1, V5, e também ponho o número 1 entre V1 e V6, porque o V1 está relacionado com V2, V5 e V6. Olhando o grafo, eu sei que V1 está relacionado com V2, V5 e V6, então no lugar de V1, V2 eu coloco 1, V1, V5 eu coloco também o número 1, e V1, V6 eu coloco 1. Então a primeira linha da matriz de adjacência está formada e os restantes são 0. Ou seja, V1 não está relacionado com V1, eu coloco 0. V1 não está relacionado com V3, eu coloco 0. E V1 não está relacionado com V4, eu coloco 0. E eu faço isso para os demais. Tá? V2 está relacionado com V1, V4 e V5, porque eu sei que o vértice 2 está relacionado com V1, V4 e V5. Então, nessas posições, eu coloco o número 1. V1, V4 e V5 tem número 1. E aí eu monto a matriz de adjacência desta maneira. Então, nós estamos vendo aqui que o V2 vai gerar o número 1, V1, V2, o número 1, V1, V5, e o número 1 também em V1 e V6. A lista de adjacência é uma outra coisa. Tá? Você tem uma lista formada pelos vértices, e aí você vai transformar. Né? Por exemplo, você olhando aqui na matriz de adjacência do lado esquerdo, você vê que o 1 está relacionado com o 2 e com o 4. Então, você escreve a tua lista de adjacência dessa maneira, colocando flechas do 1 para o 2 e do 2 para o 4. Tá? Você termina do lado direito colocando esses quadrados vazios, esses retângulos vazios, que corresponderiam aos pesos. Como não tem mais nada, você põe uma barrinha inclinada na última casa ali do lado direito do 4. Agora, o 2 está relacionado com o 4 e com o 5, na segunda linha da matriz de adjacência. Você vê perfeitamente que o 2 está relacionado com o 4 e com o 5, então você faz que a tua lista, uma flecha para o 4 e uma flecha para o 5, termina no 5. Põe uma barrinha inclinada. Muito bem. Agora, o 3 está relacionado só com 1, que é bem no meio da matriz de adjacência. Você tem que o 3 está relacionado com 1, então você só faz o 3 para o 1. O 4 está relacionado com o 3, você põe do 4 para o 3, e o 5 está relacionado com o 4, por isso que tem o número 1, e aí você põe o 5 com o 4. Então, eu fiz a lista de adjacência e a matriz de adjacência para esse caso em particular. Aqui está a matriz de adjacência. E aqui você coloca os vértices, certo? 1, 2, 3, 4 e 5. Fique atento, se o grafo for direcionado, ou seja, se suas arestas possuírem sentido de ligação, é considerado vizinho de um vértice apenas, né, que a gente chamou de vizinho ou adjacente, apenas aquele que tiver a aresta com sentido ao próprio vértice. Tá certo? De U para V, né? Então, esse V é considerado adjacente. Por exemplo, se o vértice V possuir uma aresta direcionada para o vértice X, então X é adjacente. E ao mesmo tempo houver uma aresta oriunda do vértice U para o vértice V, será considerado como vizinho do vértice V somente o X. É para onde aponta, né, direcionada para o vértice X, então para onde aponta
a flecha, a gente tem que ali é o vizinho. O vizinho seria aquele que recebe a flecha, a ponta da flecha. Bem, lista de adjacência para grafo não direcionado. Nós temos grafos que são direcionados e não direcionados. Particularmente esse é um grafo não direcionado. Então você vê que o vértice 1 está relacionado com o 2 e com o 5. O vértice 2 está relacionado com o 5, com o 3 e com o 4. Não precisa colocar em ordem crescente, tá? No último eu coloco esse tracinho inclinado, significando que terminou ali. Tá? O 3 está relacionado com o 2 e com o 4. O 4 está relacionado com o 2, o 5 e com o 3. Termina ali no 3. Tá? E na última linha da lista de adjacência, eu tenho que o 5 ele está relacionado com o 4, o 5 está relacionado com o 1 e está relacionado com o 2. Isso que é a lista de adjacência. Tá? Isso pode ser feito também pelo Python, considerando que nós estamos trabalhando com listas. Lista de adjacência para grafo direcionado. Para grafo direcionado, nós temos a mesma situação. O 1 está relacionado com o 2 e com o 4, porque dele parte flechas. Então, o 2, ele não está relacionado com o 1, tá certo? O 2 só recebe flecha do 1. Então, o 1 está relacionado com o 2. 2 é adjacente, né? 2 é adjacente ao 1. O 4 é adjacente ao 1. Então, eu coloco na minha lista de adjacência 1 para o 2 e para o 4. Tá? Porque dali parte do 1 partem essas flechas. Agora, do 2, qual é a flecha que ele parte? Ele manda para o 5. Então, é do 2 para o 5 e mais nada. Tá? E aí eu ponho essa barrinha vertical. Né? Muito bem. Agora, vamos para o 3. O vértice 3, ele tem dois vértices adjacentes, né? O 5 e o 6. Então, eu tenho do 3 para o 6 e do 3 para o 5. Tá certo? Agora, o 4, ele manda a flecha para quem? Para o 2. Então, o 4 tem o 2 como vértice adjacente. Muito bem. Adjacente quer dizer que está do lado, né? Então, o 4 está do lado do 5. Então, você tem o 5 mandando para o 4. Então, o 4 é um vértice adjacente ao 5. Então, do 5 para o 4 tem flecha. E termina aí com uma barrinha. Agora, o último caso é interessante porque nós temos um self loop. Então, do 6 manda para o próprio 6. Né? É um caminho de tamanho 1. Certo? É um self loop. E eu também posso colocar, escrever que está escrito do lado direito, a minha matriz de adjacência, que é o 1 está relacionado com o 2 e com o 4. Então, no lugar do 2 e do 4, embaixo do 2 e do 4, eu coloco 1. Nos outros números, eu coloco 0, ou seja, o 1 não está relacionado com o 1, portanto é 0. O 1 está relacionado com o 2, portanto é 1. 1 está relacionado com o 4, portanto é 1. E os demais são 0. E assim eu faço a mesma coisa. Por isso que a última linha da matriz de adjacência só tem um 1 lá, né? Porque o 6 só está relacionado com o próprio 6, com ele mesmo, porque isso é um self loop. Os outros, as outras linhas e colunas da matriz são tudo 0, tá? Então, naquela última linha, eu vou colocar tudo 0, exceto na última linha e na última coluna, tá certo? No elemento A66, né? Eu coloco 1. Bom, exercício proposto 2. Esse exercício eu não vou fazer agora, tá? Mas ele pede a lista de adjacência, bem como o grau do vértice 8. O grau do vértice 8 é o número de linhas que sai, mais o número de linhas que entra. Está saindo 2, entrando 1, o grau do vértice 8 é 3. Esse grafo é fortemente conexo. Você tem que dizer se todos os pontos, todos os vértices que emergem são considerados, podem voltar a ele mesmo. Esse grafo não é fortemente conexo, né? Porque, por exemplo, o 1 eu não consigo nem sair dele, né? Então, se você sai do 1 e faz um percurso e volta para o 1, esse grafo seria fortemente conexo. Se todos os vértices dá para fazer isso. Esse grafo, portanto, não é fortemente conexo. Eu vou conseguir fazer a lista de adjacência num outro vídeo, ok? Que vai ser só de resolução de exercícios. Então, esse vai ficar de proposto para você tentar fazer.
tudo bem? E outros também eu não vou fazer aqui neste vídeo. Esse é o exercício proposto 3 para você construir a lista de adjacência para um grafo direcionado. Aqui você tem um exemplo de lista de adjacência. Exercício proposto 4. De novo, para você, você tem aí a lista de adjacência, pelo menos eu coloquei os vértices, e você teria que fazer a lista de adjacência desse grafo, certo? Então, ele é um grafo direcionado. O exercício proposto 5 também, a lista de adjacência desse grafo direcionado. O exercício proposto 6 considera o grafo G abaixo como é a lista de adjacência deste grafo. Você vê que ela é bastante complicada, né, mas dá para fazer. E ela tem pesos, né? Bom, eu vou encerrar a parte teórica de grafos aqui. Nós vamos trabalhar os exercícios que estão nesse próprio slide, nesse próprio vídeo, bem como nós vamos trabalhar outros exercícios para dar reforço para a prova P2. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais.